A isenção da tarifa externa comum para importação de milho e soja de países de fora do Mercosul foi renovada. A decisão foi anunciada após reunião extraordinária do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior do Ministério da Economia. Não foram estabelecidos limites de volume para importação e o prazo de validade para a nova isenção é dezembro deste ano. A gente lembra que em outubro do ano passado, o governo adotou essa mesma medida para aumentar a oferta dos produtores e reduzir o custo do setor de proteína animal. Entidades do setor de grãos e proteína animal se posicionaram sobre a retirada da TEC. Nós entendemos que hoje esses dois ingredientes, milho e soja, têm um fator muito forte no custo de produção, acima de 65% na sua composição total. Trocando isso em números, hoje o produtor paulista vende uma arroba suína para comprar 1,6 sacas de milho de 60 quilos. O ideal é que, no mínimo, uma arroba possa comprar 2 sacas e meia de 60 quilos de milho. Com essa atitude, nós aguardamos e esperando que o milho tende a recuar no mercado interno brasileiro. É uma sinalização de que o governo tem o entendimento que o setor precisa, de um amparo nesse momento crítico. E isso se soma ao nosso pedido de plano de contingência, onde tem mais uma série de reivindicações que possam vir a ajudar o setor nesse momento crítico. Acreditamos que é um passo de uma caminhada que o governo pode dar junto com o setor para evitar danos maiores. E com isso, então, nós esperamos que a isenção da TEC, junto com a liberação da importação de milho dos Estados Unidos, junto com as linhas de crédito para armazenagem, para a indústria, possam haver nesse momento crítico aí para ajudar o setor. É algo muito importante nesse momento, principalmente para os pecuaristas brasileiros, que têm pago valores elevadíssimos nesses dois insumos. No caso da soja, a colheita já está rodando, a gente acredita que não vai ter muita importação, não vai ter importação de soja basicamente, mas no caso do milho, como a segunda safra é a maior parte da nossa produção, essa questão da redução da tarifa de importação pode auxiliar que não haja especulação interna nesse momento. Então isso ajuda a ter uma opção, mais uma opção de compra. E que pese nós tivemos nos 3 primeiros meses desse ano uma importação de 601 mil toneladas de milho, muito pouco, isso, apesar de ser o dobro do ano passado, é uma quantidade pequena, onde 99% veio do Paraguai, ou seja, o Paraguai já não tem tarifa para importação. Então a gente acredita que para o agricultor de milho e soja, isso não vai derrubar os preços para ele, então por isso que a CNA apoiou essa medida, e para o pecuarista é algo que vai ajudar a não subir mais, pode contribuir, mas é uma medida que sozinha ela não vai ajudar a gente a aumentar essa disponibilidade interna de milho. Precisamos trabalhar outras iniciativas, como incluir aí a redução do AFREM para a importação desses produtos, a importação de milho estrangeiro para alimentação animal também dos Estados Unidos. Então é um conjunto de ações que a gente espera que realmente seja implementado para a gente manter tanto a agricultura brasileira competitiva, como também a pecuária, principalmente aqueles produtos que não têm o mercado externo como principal venda. Em primeiro lugar, que a Abramilho, ela defende o livre mercado. Livre mercado. Nós não queremos nenhuma interferência nas nossas exportações. Nós queremos as exportações livres, completamente livres, que vão mostrar a competência do produtor rural brasileiro, o produtor de milho especialmente, no caso aqui, que ele tem competência para andar, para transitar e para ganhar o mercado internacional, que é a grande referência na questão de preço. Portanto, nós defendemos fortemente essa posição. E quem defende mercado livre tem que aceitar também as importações. Não há condição de não aceitarmos as importações. E sobre este assunto, a gente conversa também com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Priscila. Prazer falar com você e com os nossos amigos do Mercado e Companhia Especial do Canal Rural. Prazer é nosso. Eu quero saber como que a BPA avalia a decisão da isenção da TEC. Vai ajudar na redução do custo de produção do setor, na sua opinião? A BPA avalia positivamente, tanto é que foi ela quem fez o pedido lá para a Camex e para o governo
para o Ministério da Agricultura, Ministério de Cristina, para que levasse esse tema à CAMEX para analisar a possibilidade de manutenção, de criação nova da isenção dessa tarifa. Como bem falou o Cesário agora há pouco, é preciso ter mercado livre. Livre para exportação, livre para importação. E o mercado se autorregule. O Bruno também falou antes aí que a gente precisa ter equilíbrio, mantendo renda para o nosso produtor, mas também podendo ter qualidade para poder manter a produção da proteína animal e a comida na mesa dos brasileiros. Eu acho que é isso que a gente colocou. O Eduardo antes também falou, mais outras medidas. O Bruno, o adicional do frete marinha mercante, a retirada do PIS/COFINS para quem não tem drawback, mas acima de tudo, a informação. A informação das exportações antecipadas também precisa vir, para que o setor fique cada vez mais maduro, como bem falou o Cesário. O setor conquistou o mercado externo e também aceita as importações. Nós vamos ter transparência das informações para que não haja assimetria e não haja o que muito bem colocou o Bruno, especulação. A especulação não é feita pelo produtor de milho, e sim por alguém que está ou intermediário e está na expectativa de crescer algo que não vai acontecer. Nós da proteína animal gostaríamos de não precisar importar nada. Tomara que isso não precise. A ministra disse que não vai faltar milho e nós estamos acreditando nisso, mas essas alternativas, como a retirada da TEC, deixam opções para que, se for necessário, a gente possa comprar, como de fato agora uma empresa brasileira já está comprando 2 navios de milho da Argentina. E tomara que eles sejam os únicos, mas que precisa o livre mercado para ter equilíbrio de oferta e demanda. E Santinho, eu queria que você detalhasse mais de como essa decisão ela pode ajudar no abastecimento de grãos ao setor de proteína animal. Bem, os Estados Unidos é um grande produtor, existem outros, mas de fato a alternativa fora da Argentina e Paraguai é os Estados Unidos. Existem, como bem se colocaram antes aí o Eduardo, o problema dos OGMs, mas o governo pode analisar. Então é importante que o governo dê o primeiro passo. Não há uma tarifa. Se tiver que importar, você tem pelo menos a isenção dessa tarifa, fica um preço mais equilibrado. Ajuda. E nós podemos trazer sim. Já tem empresas olhando lá no Nordeste, como aconteceu daqui no Argentina, quando comprar de lá dos Estados Unidos. Basta que se consiga encontrar hoje, imediatamente, nos Estados Unidos, cultivares que já estão aprovadas nos Estados Unidos e no Brasil. Isso, se for segregado lá, uma cultivar já aprovada no Brasil, pode trazer imediatamente. Do contrário, precisa ter uma autorização da CNBio e a gente pediu que essa autorização seja dada só para a produção de ração, para que o milho chegue aqui e se transforme em ração para a produção de proteína animal. Tá certo. E você tem acompanhado, né, que os produtores têm preferido comprar grãos no mercado interno. Eu queria que você comentasse um pouco mais sobre isso. Essa é a nossa preferência. Eu falo com o Cesário, com o Sérgio, nós queremos construir cada vez mais aproximação da BPA com o Abramilho e os produtores, a ANEC, que a gente tenha uma cadeia mais consistente e compra do Brasil, não aceitando especulações, que a gente consiga avançar nessa cadeia. A gente está também trabalhando aqui no Sul, principalmente nos 3 estados do Sul, a inserção de culturas de inverno que podem substituir o milho ou então também aumentar a produção de milho. Nós queremos aumentar a produção de milho, para que tenha melhor competitividade lá fora e que você possa fazer contratos mais antecipados. Por isso que o Eduardo bem falou antes, precisamos também que o governo olhe para esse setor, trazendo verbas de financiamento para construção de armazém e carregamento de armazenagem, para que com isso nós possamos ter uma estrutura mais sólida de produção de milho, de transformação em proteína animal e possa estar um preço melhor para o nosso consumidor final. Santinho, agora eu quero falar contigo sobre o orçamento da União e o Plano Safra, né, que a gente está discutindo aqui durante o Mercado e Companhia de hoje. Qual que é a sua avaliação, e a avaliação da BPA, claro, sobre os cortes nos subsídios, principalmente aos pequenos produtores? Bem, nós entendemos que o governo, dentro da possibilidade, precisaria rever isso. A ministra tem trabalhado muito fortemente, né, para que isso fale, o secretário Schwank tem trabalhado muito nisso também, para que a gente consiga melhorar esse perfil. A gente sabe que o dinheiro empregado na agricultura, no agronegócio e nos pequenos produtores, especialmente, se transforma em renda para o Brasil. No caso, eles se transformam, às vezes, em receita cambial, que é um dinheiro novo que vem de fora, mas no dia a dia se transforma em comida e receita para uma pleiade de pessoas numa cadeia que é absolutamente pulverizada no Brasil. Por isso que a gente espera que haja alguma construção
dentro das análises do governo, para que se possa não retirar essa verba, que é uma verba que faz dinheiro para o Brasil. Afinal de contas, o agronegócio é que está dando certo. E nós precisamos continuar. Com certeza. Eu quero saber se os representantes do setor eles já discutem aí algumas alternativas para recompor os recursos do Plano Safra. Ainda são... Por favor. Sim, desculpe, Priscila, estamos discutindo sim. Nós sofremos, os nossos integrados sofrem na pele isso, as empresas também. Havia uma programação, por exemplo, de fazer um aviário ou reformar um aviário por R$1 milhão e hoje a inflação dos produtos de plástico, de todos os equipamentos, subiu mais de 30%. E o dinheiro mesmo, aquele que antes não tinha, já não chegava para isso. Então nós temos que construir alternativas, novas linhas de financiamento. Estamos trabalhando fortemente também com fintechs que estão começando a chegar no agronegócio para entrar nesse vácuo e poder não deixar parar essa engrenagem, que ela é maravilhosa, que ela traz emprego, renda e, acima de tudo, segurança alimentar para o nosso país. Com certeza. E com o quadro que a gente tem hoje, Santinho, como é que você avalia os impactos no crédito e investimentos para quem produz suínos e aves? O impacto é forte, porque as pessoas precisam do dinheiro. Veja bem, vamos pegar o exemplo do milho. Subiu 60%, 70%, em alguns casos, o custo de produção subiu 45%. Eu precisava de X dinheiro, agora eu preciso X mais 45%. O capital de giro disso é muito difícil para algumas empresas. Quem não tem perfil exportador está tendo que reduzir a sua produção. No Nordeste, vimos inclusive produtores de ovos fechando os seus aviários. Isso é um problema sério para o Brasil, porque ele vai comprometer o abastecimento logo adiante. Precisamos, então, criar novas alternativas, criar novos instrumentos, mesmo que não seja dentro do Plano Safra, que a gente consiga ter acesso ao crédito para, volto a dizer, fazer essa máquina continuar girando e não ser consumido por esse aumento absurdo de custos. Ricardo Santin, presidente da BPA, com certeza esse X mais 45% é uma equação terrível para os nossos produtores rurais. Agradeço o seu tempo aqui conosco, te desejo uma boa tarde e até uma próxima. Obrigado, um abraço a todos, que Deus proteja todas as famílias nesse tempo de pandemia.